Essa imagem está presente em todos os livros de história, representando um grande acontecimento. O descobrimento do Brasil. Na escola a gente aprende que por volta de 1500, o Brasil foi descoberto pelos portugueses. Mas bem antes deles chegarem aqui, o território brasileiro já era a casa de muita gente. Então não foram eles que descobriram o Brasil assim. Estimam-se que naquela época, cerca de 3 milhões de pessoas já moravam por aqui, os povos indígenas. Então é exatamente isso que iremos contar para vocês no vídeo de hoje. Como os indígenas chegaram no Brasil. Fala galera, beleza? Eu sou Daniel, povo originário Molo. Opa galera, eu sou o Lucas Tupi Marques. Povos originários são aqueles que foram os primeiros a habitar uma região. E no Brasil, quando falamos em povos originários, não estamos falando dos portugueses, mas sim nos referimos aos indígenas. E eles chegaram no território brasileiro há milênios. E quando os portugueses descobriram o Brasil, entre aspas, eles já estavam muito bem estabelecidos aqui nessas terras. Estima-se que a presença humana por aqui vem de pelo menos 12 mil anos. Só que esse número pode ser ainda maior. Segundo algumas estimativas, esse período de que já tinha gente aqui pode ser até de 40 mil anos. E aí até hoje muitas teorias tentam explicar como aconteceu a chegada dos humanos no Brasil e também na América em geral. Porque primeiro eles chegaram aqui na América e foram se espalhando, né? Mas a pergunta é, de onde eles vieram? Quando eles chegaram aqui? Para entender melhor, precisamos voltar muito no tempo, mais especificamente uns 20 mil anos atrás, durante a última era glacial. A hipótese mais aceita para explicar a origem dos povos originários no Brasil é que eles chegaram por migrações terrestres, ou seja, vieram de outros lugares do mundo. E eles até seriam descendentes dos povos asiáticos. Esses povos teriam atravessado o Estreito de Bering, aproximadamente 62 mil anos atrás. O Estreito de Bering é uma parte do mar que se estende por 85 quilômetros e separa dois continentes, a Ásia e a América do Norte. Mais precisamente, ele separa o Alasca, nos Estados Unidos, do Cabo Desniov, da Rússia. E aí você que entende um pouco de geografia deve estar se perguntando, ué, mas vocês disseram que eles chegaram por terra, mas atravessaram o Estreito de Bering no mar? Não faz sentido. Bom, você tem razão, porém nessa época estava acontecendo um período de glaciação. Então essas migrações aconteceram porque eles conseguiram passar por cima do mar, que no caso estava congelado. E nessa época, além então do nível do mar estar mais baixo, os continentes também tinham um desenho um pouco diferentes. Onde hoje é o Estreito de Bering, naquela época existia uma faixa de terra que ligava as duas regiões. Então ou eles passaram por essa faixa de terra ou passaram pelo mar congelado. E aí que entre 12 a 15 mil anos, pessoas que viviam no continente asiático teriam acessado a América através do Estreito de Bering. E segundo os cientistas, essa seria então a primeira vez que um ser humano teria pisado aqui no nosso continente. Mas como falamos, isso é apenas uma hipótese, porque não dá para saber exatamente como tudo isso aconteceu. Qual foi a data exata quando eles cruzaram e tudo mais. Bom, os cientistas então acreditam que podem ter acontecido vários fluxos migratórios da Ásia para cá. E eles também acreditam que as pessoas que vieram até aqui não tinham exatamente o objetivo de chegar aqui. Acreditam-se que eles nem sabiam da existência do continente. Vamos explorar, né? Vamos mudar, né? Vamos chegar em algum lugar. Esses povos eram basicamente povos caçadores e coletores que sempre estavam trocando de lugar para poder conseguir seus alimentos, seus recursos. Um lugar melhor, mais quente, com água, mas sem uma direção concreta. E aí que então essa teoria que vamos falar diz o seguinte: quando alguns seres humanos chegaram da Ásia à América pela primeira vez, eles teriam encontrado uma imensa barreira de gelo. Isso seria o território que atualmente é o Canadá e os Estados Unidos, o que acabou dificultando a migração deles para o leste. Por conta disso então, se aqui tá fechado, a gente segue reto, né? Para onde não tá fechado, para onde dá para continuar andando. Então, segundo as hipóteses, eles continuaram andando em direção ao sul. E aí que consequentemente acabaram chegando onde hoje é o Brasil, ou até mesmo chegando na América Latina, né? América Central e a América do Sul. E segundo os estudos, esse deslocamento das pessoas que chegaram até a América do Norte para depois descer até a América do Sul aconteceu bem rápido. Teria demorado aproximadamente centenas de anos para essa migração, o que é algo bem curto quando se fala da evolução e da expansão da sociedade. E essa teoria é baseada em alguns vestígios encontrados no sítio arqueológico Monte Verde que fica no Chile. E esses vestígios mostrariam que os seres humanos habitam a América do Sul há aproximadamente 13 mil anos.
pouquinho antes Pouquinho muito, né? dos portugueses chegarem. E essa data e esses vestígios têm uma idade semelhante aos artefatos de um povo conhecido como Clovis. Esse povo viveu numa região que hoje é conhecida como Novo México, que fica nos Estados Unidos. E o povo Clovis é considerado como uma das primeiras sociedades a habitar a América. E aí o que tudo indica é que esses descendentes dos Clovis caminharam até o sul do continente se espalhando por aqui. Essa é uma das teorias. Mas como já falamos para os cientistas, a origem de tudo isso veio de vários fluxos migratórios da Ásia. Atravessou o Estreito de Bering, chegando na América do Norte. Aí depois desceu, teve mais outra segunda migração e, enfim, é assim que o povo teria chegado no Brasil. E agora então vamos ver quais foram, teoricamente, os primeiros humanos aqui do Brasil. Baseado obviamente nos estudos, na arqueologia e também em alguns fósseis que foram encontrados. O fóssil humano mais antigo encontrado no Brasil é a de Luzia, que no caso é o fóssil de uma mulher. Luzia tinha cerca de 1,50 m de altura e viveu aqui há cerca de 11 mil anos. Seus ossos foram encontrados em uma gruta, na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Mas além desse fóssil, existem outras evidências que dizem que a chegada do povo aqui no Brasil poderia ser ainda mais antiga. Como por exemplo no Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica no Piauí, lá existe a maior concentração de sítios arqueológicos da América. E também existem outros vestígios que mostram que ali na região do Piauí já existia a presença humana há pelo menos 43 mil anos atrás. Mas para alguns estudiosos, as evidências mais precisas datam pelo menos de 12 a 13 mil anos atrás. Isso baseado no que eles sabem e não no que talvez possa ter acontecido. Bom galera, sendo 12, 13 ou 43 mil anos atrás, partindo dessa linha de raciocínio, né, que os seres humanos vieram da Ásia e chegaram na América do Norte e depois chegaram na América do Sul, com o passar do tempo chegamos então nos povos nativos do país, os chamados de indígenas. E quando os portugueses chegaram aqui em 1500, haviam milhões de indígenas espalhados por todo o território. É tipo alguém chegar e falar assim, agora, né? Lucas, acabei de descobrir o ChatGPT. Aí eu falo, é igual os portugueses descobriram o Brasil, né? Tipo isso. Descobriu algo que já foi descoberto, tá ligado? Acreditam-se que na chegada haviam cerca de 3 a 5 milhões de indígenas no Brasil. Só que com a colonização dos portugueses, esse número foi caindo drasticamente. Em apenas 5 séculos de colonização, 700 das 1.200 nações indígenas foram exterminadas. E só na primeira metade do século XX, 55 povos desapareceram. E tudo isso aconteceu por vários motivos, né? Motivos negativos. A invasão de território, a exploração, marginalização, epidemia, escravidão e várias outras coisas que aconteceram com as chegadas dos portugueses. E mais recentemente, os conflitos com os fazendeiros, garimpeiros e o descaso com esse povo só vem aumentando. Segundo um censo que saiu recentemente em 2022, atualmente no Brasil, existem cerca de 1,7 milhões de indígenas. E isso é apenas 0,83% de toda a população brasileira. Então existe toda uma mobilização e uma luta política para garantir os direitos desses povos e também acesso às suas terras. No Brasil, esse movimento teve o seu marco organizacional em 1970 e em 2005 foi criada a Articulação dos Povos Indígenas no Brasil, a APIB, que tem o objetivo de reunir forças em busca dos direitos dos povos indígenas. Porém, recentemente essa força vem caindo cada vez mais, diminuindo o interesse do poder público com essas populações. E com isso, o número de desnutrição e de doenças, e malária, por exemplo, lá no território dos Yanomami, aumentou muito entre os anos de 2022 e 2023, por conta do descaso, né? E para quem não sabe, os Yanomami são os responsáveis pela maior terra indígena e extensão de território do Brasil. E não sei se vocês se lembram, mas o Ministério da Saúde declarou o estado de emergência da saúde pública. E esses povos, que deveriam ser nossos heróis, deveriam ter uma atenção e um cuidado maior. Pois como vocês aprenderam no vídeo de hoje, esses, galera, são os povos originários do nosso país. E são também os verdadeiros descobridores do Brasil. E atualmente existem vários povos, cada um localizado em uma área do Brasil, com suas crenças, costumes, hábitos bastante interessante. Se vocês acharam esse vídeo interessante e querem saber mais sobre o assunto, comente aqui embaixo, pois tem muita coisa legal pra gente contar pra vocês. Histórias, lendas, costumes e muito mais. E é isso então, galera. Esperamos que vocês tenham gostado. Comente aqui embaixo para mais vídeos, deixe o seu joinha. Isso tudo, pessoal. Valeu!